louvo a Deus pela vida do pastor Valtair, agradeço pelo convite, irmã Maria José. Pastor Valtair é uma bênção, já conheço ele há muitos anos, a família dele, um homem de Deus, servo de Deus. Agradeço pela vida do esposo da irmã Simone, da Simone, a Simone, nós participamos de mocidade junto ali em Bangu, em muitos congressos de jovens, e também ao Vinícius, que é uma bênção, que Deus tem separado para louvar o nome dele. E nós louvamos a Deus pela vida do Vinícius. No livro de João, capítulo 5, fala da cura de um paralítico, de Betesda. E diz assim: depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: queres ficação? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Mateus, capítulo de número 14, apenas 3 versículos, 34 até o 36. E diz assim: e tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla de sua veste. E todos os que tocavam ficavam curados. Amém? A igreja pode se assentar, por favor. Glória a Deus. Irmãos, aqui nós vemos 2 passagens em que há coisas semelhantes. Por exemplo, nas 2 passagens Jesus estava entre o povo judeu, não era gentio. Tanto em Genezaré como lá em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, no tanque de Betesda, eles eram judeus. E nós vemos algumas coisas que aconteceu nestas 2 passagens que é muito interessante. Por exemplo, no versículo de número 5, eu sublinhei aqui no versículo 3, na fase A, diz assim: havia grande multidão de enfermos lá em Betesda. No 4 diz assim: e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade. E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque de Betesda. Então nós podemos ver aqui, meus irmãos, que, primeiro, naquele poço de Betesda, naquele lugar, onde havia uma grande multidão, a Bíblia diz que havia uma grande multidão, havia também ali uma grande falta de amor, de misericórdia para com o próximo. A palavra do Senhor nos relata que aquele aleijado diz: olha, não tem homem algum que me coloque ali. Por quê? Porque naquele tanque de Betesda
havia uma individualidade muito grande. Era cada um por si. Porque a palavra de Deus diz que de tempos em tempos, aquela água, o anjo descia e movimentava. Ninguém via o anjo, só via o movimento das águas. E quando a água se movimentava, o primeiro que descesse seria curado. Não era o primeiro e o segundo, era o primeiro que ali descia. E eu, analisando esta palavra e analisando o que aquele aleijado falou, aquele enfermo falou para o Senhor: olha, não tem homem algum que me coloque, quando eu vou, vai outro dentro e vai na minha frente. Eu então começo a refletir, vou lá no passado e dá a entender de que os homens que tinham dinheiro, os homens que tinham condição financeira, a família que tinha condição financeira, certamente eles colocavam ali os seus empregados, pagavam pessoas para ficar ao lado do seu enfermo e diziam assim: olha, isso é o que nós podemos entender pela palavra de Deus. Certamente eles falavam: olha, quando movimentar, você joga meu filho, você joga minha filha, você joga minha esposa. Mas quando movimentar as águas, você joga, porque o primeiro que cair lá dentro vai ser curado. E a Bíblia diz que era curado de qualquer enfermidade. Podia ser cego, aleijado, qualquer enfermidade. Bateu na água, era curado. Então nós podemos ver que naquele tanque de Betesda havia uma individualidade muito grande, havia uma falta de amor com o próximo muito grande. Ninguém queria saber do enfermo que estava do seu lado, se estava mais enfermo, se estava mais dolorido, se estava sentindo mais dor. Ninguém queria saber. Ele não queria saber que o outro estava gritando, gemendo, porque nós imaginamos, irmãos, que próximo, ali ao redor daquele poço, daquele de Betesda, que quer dizer casa de misericórdia, ou tanque de misericórdia, ali havia um gemido muito grande. Imagina onde há uma grande multidão de enfermos. Há pessoas gemendo de dor. Havia cancerosos. Havia pessoas sofrendo muito. Então, certamente, aquele lugar ali, além de ser um lugar de individualidade, também era um lugar de tristeza. Certamente, era um lugar com muito mau cheiro. Nós, voltando para entender essa passagem, depois nós vamos entender por que eu li a outra passagem lá em Genezaré, aonde a situação era totalmente diferente. Mas naquele tanque ali, primeiro as pessoas tinham que estar bem próximo. Havia certamente um empurra-empurra, porque as pessoas tinham que estar bem próximo. Se passasse um bicho voando, um passarinho, e de repente fizesse a necessidade e caísse ali uma coisa dentro da água e a água mexesse, certamente as pessoas pulavam lá dentro, porque a ansiedade era muito grande. Se a água se mover, o primeiro que cair vai ser curado. Então nós entendemos que as pessoas tinham que estar perto daquele tanque. Entendemos que naquele lugar havia um sofrimento muito grande. E nós podemos ver que Jesus chega para aquele aleijado e Jesus faz uma pergunta para ele: você quer ficar são? Você quer ficar curado? Se a gente analisar essa palavra de uma maneira rápida, nós não podemos entender por que Jesus fez essa pergunta para aquele homem. Era claro e evidente que aquele homem queria ficar curado. Ele estava ali já há 38 anos, mas Jesus pergunta para ele: você quer ficar curado? E aí a gente tenta entender o porquê desta pergunta. E a gente consegue entender, por misericórdia de Deus, que aquele aleijado era talvez a única pessoa enferma que estava ali, que já não estava mais preocupado com a água, que já não estava mais preocupado em ser curado. Por isso, Jesus pergunta a ele: você quer ser curado?
Ele já não tinha mais esperança. Ele já não tinha mais esperança. Há 38 anos ele estava enfermo. Nós não sabemos o tempo que ele estava ali, mas com certeza ele já estava ali há muitos anos, porque ele fala para o Senhor: quando a água faz o movimento, alguém vai na minha frente e eu não tenho ninguém que me leve até lá. E aquele aleijado certamente só não saía dali porque ele não tinha mais para onde ir. Aquele aleijado, certamente ali tinham pessoas caridosas que iam ali para alimentar ele, para dar água, para dar comida, porque ele não andava. A esperança daquele aleijado já tinha ido embora. Ele tantos anos ali vendo pessoas indo na frente dele e homens ajudando outras pessoas, mas não o ajudando, ele já não tinha mais esperança. E Jesus então chega perto dele e faz essa pergunta. E nós entendemos que Jesus só fez esta pergunta para aquele aleijado, porque aquele aleijado não estava mais olhando para a água. Porque nenhum enfermo que estava ali reconheceu Jesus. Jesus estava ali para curar todo mundo. Jesus não foi ali para curar uma pessoa. Assim como aconteceu aqui em Genezaré, que todos que tocavam em Jesus eram curados. Jesus, quando foi no tanque de Betesda, todas aquelas pessoas poderiam ser curadas por Jesus. Mas aquelas pessoas não estavam preocupadas em olhar para trás, em olhar para o lado. Elas estavam preocupadas em olhar para dentro do poço. Elas estavam preocupadas em olhar para a água, para o movimento das águas. E Jesus, vendo aquele homem que já não tinha mais esperança e que já não estava mais olhando para a água, Jesus pergunta para ele se ele quer ficar curado. E ele, claro, que diz que quer. Jesus manda ele se levantar e andar. Uma coisa que nós entendemos, irmãos, que naquele tanque de Betesda, todos que estavam ali, todos eram concorrentes. Lá não tinha aquele negócio: olha, eu vou te ajudar, eu vou ficar curado. Quando as águas se movimentar, você me ajuda, aí eu vou te ajudar a ficar curado. Não tinha isso. Todos ali eram concorrentes. E era o primeiro que caísse. E se a gente voltar um pouquinho, imaginar um pouco dentro da palavra de Deus, a gente imagina quantos caíam de dentro da água de uma vez só. Com certeza não era um. Porque se a água se movimentou, devia cair 20, 30, 40 de uma vez só para pular lá dentro. Com certeza era isso. Não pulou um e os outros ficaram olhando e não deu tempo de eu ir. Nada disso. Movimentou, caía dentro. O primeiro que batesse era curado. Mas imagina o pavoroso, imagina a situação daquele tanque. É por isso que aquele tanque era lugar de tristeza, era lugar de individualismo, era lugar do eu, era lugar da onde não havia amor, não havia misericórdia. Ali havia pessoas querendo ser curadas e não estava nem aí mais para ninguém. Mas aqui, em Genezaré, diz uma coisa linda que aconteceu. Essa mensagem até cabia dentro de uma mensagem para missões, né? Mas uma coisa muito bonita que aconteceu em Genezaré, não só da cura, mas lá em Genezaré tinha amor. E aonde há amor, Jesus está presente e opera. E lá em Genezaré, o que sobressai além da cura era o amor que estava no coração de todas aquelas pessoas. Porque lá diz assim: tendo passado para outra banda e chegando à terra de Genezaré, e quando os homens daquele lugar, quando viram e conheceram Jesus, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. Então, quando aqueles homens olharam para Jesus, eles pensaram assim: esta é a nossa oportunidade. Mas a oportunidade não é minha.
oportunidade não é de eu trazer o meu filho. A oportunidade não é de trazer a minha sogra, ou meu primo, ou o meu vizinho, não. Só eu vou lá e vou trazer, não. A liderança daquela cidade falou o seguinte: Jesus, nós vamos fazer um convite, aproveitar a oportunidade que o Senhor está aqui. Aleluia. Nós vamos aproveitar essa oportunidade. Espera um pouco, porque Jesus teve que esperar. Jesus teve que aguardar. E certamente eles falaram: aguarda um pouco, Jesus, porque há muitos enfermos aqui nesta cidade. E nós vamos mandar buscar todas as pessoas que estão enfermas. Havia amor no coração daquelas pessoas. E quando Jesus chegou, certamente houve uma organização. Porque a Bíblia diz que Jesus passava. Certamente fizeram um corredor de pessoas enfermas. Organizaram tudo direitinho. Olha, os enfermos ficam um desse lado, fica o outro desse lado, e Jesus vai passar. E quando ele passar, vocês tocam na orla do seu vestido. E quando Jesus passa, a palavra de Deus diz que todos que tocaram em Jesus foram curados. A diferença do tanque de Betesda é que foi um curado, aonde poderia ser todos curados. A diferença de Genezaré é que todos foram curados. Hoje, infelizmente, há uma individualidade muito grande. E eu estou falando de mim. Eu me preocupo hoje, quando eu estava lendo esta palavra, eu falei: Jesus está falando comigo. Eu estou muito individual. Porque a maior cura que uma pessoa pode receber, e Jesus falou isso, quando ele chegou para aquele enfermo e falou: perdoados são os teus pecados, e não os curou. E aí as pessoas começaram a murmurar: quem é ele para perdoar pecado? E Jesus, então, sabendo disso, Jesus falou: olha, para vocês saibam, para que vocês entendam e saibam que é o Filho do Homem, tá? E curou aquela pessoa, além de perdoar o pecado. Mas primeiro, Jesus falou: perdoados são os teus pecados. Hoje a maior enfermidade que está assolando não o Rio de Janeiro, não o Brasil, mas o mundo, é a enfermidade do pecado. Mas muitas das vezes, não estou falando da igreja, falando eu vou para a igreja olhar para águas paradas, mas eu não tenho coragem de convidar um enfermo espiritual que mora do lado da minha casa para ir junto comigo, para que ele possa receber a Jesus e tocar em Jesus pela fé. Essa individualidade está dentro do meu coração, que pela misericórdia de Deus eu já repreendi e já coloquei um propósito de fazer convite. Irmãos, o mundo está enfermo, o mundo está em pecado, está enfermo espiritualmente, e Jesus pode voltar agora, não é hoje só. Ele pode voltar agora, como pode voltar hoje, como pode voltar amanhã, como pode voltar daqui a 10 anos. Uma coisa eu sei: Ele está voltando. E então eu começo a analisar: Jesus, eu saí da minha casa. Se Jesus voltar hoje, eu não convidei ninguém para ouvir a palavra de Deus. Eu não convidei ninguém, e Jesus volta e eu vou falar: Jesus, eu tive tanta oportunidade e eu não chamei um enfermo para ir para a sua casa. Aqueles homens de Genezaré, eles saíram recolhendo as pessoas que estavam enfermas. Claro que ali eram pessoas enfermas material, enfermo do corpo, mas trazendo hoje para os nossos dias, irmãos, a palavra de Deus, o que Deus falou comigo. E Deus falou comigo mais profundamente agora, aqui no púlpito. Porque eu não havia pensado em falar
essas coisas que eu estou falando. A mensagem é dentro dessa palavra, mas aqui o Espírito Santo de Deus está modificando a palavra e dizendo para a igreja: igreja, convide o seu vizinho, convide a sua irmã, convide o seu irmão. Se ele vier, glória a Deus, o Espírito Santo de Deus pode fazer a obra, mas se ele não vier, a nossa parte foi feita. Chamamos os enfermos para a casa do Senhor. Chamamos os enfermos para ouvir a palavra eterna, a palavra de salvação. Porque Jesus está voltando. E a diferença do tanque de Betesda é que havia egoísmo. Não, eu quero ser salvo, eu quero ser curado, eu vou cuidar de mim. O que está do meu lado, que se vire. Mas lá em Genezaré havia aquilo que tocou o coração de Jesus, que era amor ao próximo, que era amor, porque imagina, irmãos, Jesus estava ali e aqueles homens tiveram essa grande preocupação. Eles tiveram a preocupação de sair. Olha, gente, sai convidando, sai correndo, vai às pressas, não demora, vai correndo. E pediu certamente: Jesus, aguarda, porque eu não sei quando o Senhor vai passar aqui de novo, mas nós estamos chamando o povo. Havia a diferença, havia o amor. E essa, pela misericórdia de Deus, é a palavra de Deus. Não podemos ficar olhando para as águas paradas. Não podemos, devemos estar olhando para o Cordeiro de Deus. Olhar para o Cordeiro de Deus. Devemos estar olhando para aquele que purifica e salva o homem de qualquer coisa. A Bíblia diz que o pecado pode ser vermelho como carmesim, mas ele se tornará branco como a pura lã, quando aquele marginal, quando aquele viciado, quando aquela pessoa que não tem mais credibilidade na sociedade, quando aquela pessoa já não tem mais como se consertar aos olhos da sociedade, mas quando aquela pessoa vem até Jesus, a Bíblia diz que ele se torna uma nova criatura, e então ele estará louvando, glorificando a Deus. E é importante que o papel da igreja é esse, é trazer os enfermos para a casa do Senhor. Não podemos ficar olhando para as águas paradas do tanque de Betesda. E a água parada aqui simboliza aquele conformismo que nós, não todos, claro, eu estou falando aqui de mim, sei que há pessoas aqui que não estão conformadas com o que está acontecendo, mas imagina, irmãos, se Jesus está alegre comigo, imagina se Jesus está alegre com aquelas pessoas que não convida ninguém para ouvir a sua palavra. Imagina se Jesus está alegre com aquela pessoa que às vezes tem a oportunidade de falar de Jesus para alguém que chega perto dele e vai contar um problema difícil que está acontecendo na sua família, na sua casa, no seu vizinho, e ele nem lembra que existe Jesus para falar: Jesus é a solução. Se uma das palavras do Senhor é que nós não ficássemos parados, Jesus falou assim: ide pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. A palavra de Jesus para a igreja é ide, é sair, é falar, é anunciar as boas novas. Estamos vendo, eu já estou terminando, estamos vendo aí, irmãos, coisas terríveis acontecendo, né? Bomba, terrorismo, crise mundial. A gente não para ver que o mundo está em crise. Há uma crise mundial se instalando. E é justamente nesse período da crise que Jesus vai levar a sua igreja e vai aparecer o anticristo para trazer a solução para o mundo.
Então a crise em Israel, a crise no Oriente Médio, é homem-bomba, mulher-bomba, criança-bomba, a crise de um lugar está gelando muito, como nos Estados Unidos, 18, 20 graus abaixo de zero. Brasil, num lugar está chovendo muito, no outro está esquentando muito. Tudo isso é crise que está dentro da palavra de Deus que ia acontecer. Jesus está voltando. Irmãos, como eu disse para os irmãos, essa palavra para mim, mas se os irmãos quiserem receber, recebam. Esta palavra é para eu recebo esta palavra como o maior que mais necessita e de que Jesus está falando mais comigo do que com vocês. Assim como disse o apóstolo Paulo. Então, meus irmãos, vamos fazer o mínimo dos mínimos, que é falar de Jesus para os nossos vizinhos, para os nossos amigos e convidá-los para ir à igreja. Vamos, porque lá tem palavra de Deus. Vamos na igreja que Jesus está lá. Eu não quero ir, não tem problema, eu fiz o convite. Mas vamos fazer isso, irmãos. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Amém.